Louvado seja Deus. Amados, minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o pastor Leandro nos concedeu de estarmos aqui, juntos para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Quando o pastor Leandro me mandou mensagem agora pela parte da tarde, e aí pediu que eu viesse, hoje. E aí eu mandei para ele assim, eu falei assim: pastor, o senhor vai estar lá? Ele disse: não, ainda não vou ter chegado. Eu disse: então eu vou. Porque, querido, é uma honra estar aqui na igreja Nova Unção, ministrando a palavra. Amém, queridos? Que a Nova Unção, ela tem sido um referencial para a minha vida, para o ministério. Nós fazemos parte da igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Apolônio Salles. Estou aqui com a minha esposa, a minha filha e um discípulo meu ali atrás. Mas apesar de a Quadrangular ser uma igreja grande, mas a gente espelha em muitos homens de Deus. E ele tem sido uma referência. Ele tem sido um mentor ministerial para mim. Então, para mim é um orgulho muito grande eu estar aqui. Amém? Então, queridos, nesse momento, trago uma palavra da parte de Deus para nós nessa noite meditar. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês que o nosso ano, apesar de nós estarmos no mês de novembro, o ano ele ainda não acabou. Quantos querem, queridos, nessa noite ser usado por Deus ainda esse ano? Eu acredito que nós aqui nessa noite é porque nós queremos cada dia mais ser cheio, ser usado por Deus. É por isso que nós saímos da nossa casa até esse lugar, para juntos buscarmos um Deus perfeito. E assim nós podemos ser um canal na vida de outras pessoas. Não existe nada mais glorioso e prazeroso, querido, do que ser usado por Deus. Mas existem algumas perguntas que às vezes passam pela nossa mente. E hoje eu quero destacar 3 delas, antes de nós entrarmos na palavra principal. A primeira: será que Deus, Ele conta comigo para fazer a sua obra? Será que alguma vez entrou na sua mente essas perguntas? Será que realmente Deus, Ele conta comigo para mim fazer a obra dEle? A segunda pergunta é: será que realmente Deus, Ele se importa que eu esteja dentro e fazendo a obra dEle? E a terceira: será que eu sou capaz? Queridos, no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós temos lá o rol da galeria dos homens, heróis da fé. E lá muitos homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus. Deus, Ele usou e usa homens, apesar de nós sermos imperfeitos. Porque Ele, toda vez que Ele nos escolhe, Ele escolhe com um propósito, que é de expandir o reino dEle. É de nós levarmos a palavra dEle para outras pessoas, e assim também ser alcançado por essa graça que Eles têm nos proporcionado. E aí eu queria compartilhar com você um dos homens, querido, que quando nós falamos sobre líder ou liderança, homens escolhidos por Deus, não tem como nós não falarmos desse grande homem que foi Davi. Davi, ele é um referencial. Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que se encontra no livro do profeta, primeiro livro do profeta Samuel.
Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, do versículo 14 ao 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, do versículo 14 ao 23, está escrito assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então o servo de Saul lhe disse: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso, que teu servo, que estão na tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traz-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem e é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e ordenou, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, o seu filho. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E suceda que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aleluias. Querido, olha como Deus, ele usa esse jovem Davi. Davi é um jovem que muitas vezes a sua família ela nem se importava com ele. Isso nós conseguimos ver na trajetória da vida de Davi. Davi era um jovem que ele vivia sozinho, abandonado em um campo, enquanto seus irmãos estavam dentro de casa. E o texto fala de algumas qualidades que Davi tinha, algumas qualidades que Deus ele usa homens. Quais são as qualidades que Deus quer usar hoje? Pessoas que se levantem hoje para que seja usado da parte de Deus. Então, antes, querido, de nós falarmos da qualidade, deixa eu falar algo para você. Deus, o que Deus ele não busca? Deus ele não busca uma perfeição. Davi ele sabia, Deus ele sabia que Davi não era perfeito. Um Deus onisciente que quando ele chama o jovem Davi, ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas mesmo assim ele confia naquele jovem. Por quê? Porque Deus ele não busca em nós uma perfeição. O que Deus busca em nós, pastor? Deus ele busca em nós uma entrega, um amor e uma fidelidade com Ele. É isso que Deus busca em nós. Deus busca em nós, querido, que nós esteja disponível para poder ser usado por Ele. Aquele jovem, ele não era perfeito, mas mesmo assim Deus buscou ele. E no livro de Salmo que ele diz assim: encontrei Davi, o meu servo, e ungi.
Então Deus, ele buscou Davi e encontrou ele. Que nem hoje, querido, Deus, ele está à procura de homens e mulheres, e nessa noite eu creio que Deus já encontrou nessa noite homens e mulheres dispostos a fazer a obra dele, homens e mulheres dispostos a ser usados por ele nessa noite. Aleluia. Segundo ponto, o que é que Deus, ele não busca? Deus, ele não busca pessoas capacitadas, e sim de pessoas dispostas. Capacidade, querido, capacidade, nós devemos buscar ser capacitado, sim, da parte de Deus. Mas o que é mais importante é a disponibilidade. Porque quantas pessoas nós não vemos que são capazes, são homens e mulheres cheios de inteligência, cheios de sabedoria, mas ele não tem disponibilidade de fazer o ID de Deus, de fazer a obra de Deus, porque Deus, ele busca primeiro pessoas que estejam dispostas, para que assim seja capacitada e empoderada pelo Espírito Santo, para que possa alcançar outras pessoas. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus busca. E o que Deus busca, pastor, de homens para usar Ele, quais são as qualidades? Nós podemos ver no versículo de número 17, que nós acabamos de ler. Alguém fala para Saul: eu conheço um jovem que ele toca bem a harpa. Então o que Deus busca de nós é que nós possamos fazer as coisas bem feitas para Ele. O que Deus busca de nós é qualidade. O que Deus busca de nós, pastor, é que nós possamos estar disponíveis para fazer as coisas para Ele, mas fazer com todo o amor, com toda a dedicação. Isso é o que Deus, Ele busca de nós. Deus via Davi num pasto antes de ungir ele, mas ele via como Davi, ele tratava, como Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Jovem que estava disposto a cuidar, a trabalhar para ajudar no crescimento, a expansão das ovelhas do seu pai. E em João capítulo de número 10, Deus, ele diz lá, queridos, Deus, ele fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Deus, ele diz: o bom pastor é aquele que ama, é aquele que cuida. Então Deus está em busca, querido, de homens e mulheres que tenham esse coração de bom pastor, homens e mulheres que tenham esse coração de cuidar, de amar pessoas, de amar vidas, que foi isso que ele veio e se entregou, foi por amor a vidas. Sabe, na nossa caminhada é o que nós mais vemos: pessoas que estão feridas, machucadas, ovelhas machucadas, feridas. Mas Deus via em Davi, que Davi, ele fazia as coisas bem feitas. Davi, ele tinha amor pelo que ele fazia. Então nessa noite, querido, que nós viemos se levantar como homens apaixonados por aquilo que Deus ama, que é alma, que é vida. Sabe, que o nosso coração, ele venha queimar. É isso que Deus está em busca, é de líder que seja apaixonado, que o seu coração queime, que queime pelaquilo que ele mais ama, que é vida e é pessoas. E como Deus coloca, querido, algo grande na nossa mão. Sabe, a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então se nós não valorizarmos o que Deus coloca na nossa mão, querido, como Ele vai nos entregar grandes coisas, como Deus, Ele vai entregar aquilo que nós mais desejamos. Então nós temos que cuidar, valorizar aquilo que Deus ama, que Deus coloca nas nossas mãos.
E aí outra coisa que Saul, que Deus viu em Davi, que Davi era um homem forte, ele era um jovem valente. Deus usa homem que se levante, que tenha força, que tenha garra. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é tomado à força, e quem se apodera dele, querido, é esse que alcança o reino de Deus. Então, querido, é desse homem que Deus está atrás. É homens que sejam cheios de Deus, que sejam dispostos a trabalhar por ele. É homem que tenha força, é homem que seja valente, é homem que não pare no meio da circunstância, é homem que não vê as circunstâncias levantar sobre a vida e parar no meio do caminho, não. Mas Deus está em busca de homens que sejam capacitados, que ainda que se levante, que ainda que a dificuldade se levante, ainda que as calúnias se levante, ainda que a perseguição se levante, ainda que as palavras venham contra, mas você não para, você não desiste, porque você sabe que quem lhe chamou foi Deus. E Deus nessa noite, Ele lhe levanta e enche você do Espírito Santo dele nessa noite. Aleluia! Deus viu em Davi um jovem forte, valente, um jovem forte que não tinha medo de enfrentar as dificuldades, de um jovem que ainda que era desprezado pela sua família, um jovem caçula que vivia abandonado no campo, enquanto seus irmãos mais velhos estavam sentados, compartilhando de momentos bons. Mas mesmo assim, Davi, ele fazia com amor e com qualidade aquilo que o pai tinha entregado na mão dele. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus, Ele nos chama. É que possamos fazer assim, com qualidade, com amor. Com amor, querido. Os irmãos de Davi, quando Samuel chega para ungir Davi, ele estava em casa. Sabe, quando eu leio essa passagem, eu fico impressionado. Porque isso não muda a cultura, a tradição ela não muda. Agora imagine quando era no povo de Israel, naquela época. Hoje, os mais velhos, eles que vão trabalhar, é os mais velhos que vão ajudar o pai, é os mais velhos que vão trazer sustento para o pai manter junto dentro de casa, para que possa ajudar a criar os seus irmãos mais novos. Sempre foi assim, sim ou não? Lá em casa era assim e é assim. Os mais velhos, eles sempre são responsáveis por cuidar do mais novo. Mas quando Samuel, ele vai ungir Davi, a Bíblia relata que os seus irmãos estão sentados e o mais novo está no campo. Como Deus olhar, sabe, uma dedicação, um esforço de um homem desse, sozinho no campo, lutando contra as feras do campo, para proteger as ovelhas, cuidar das ovelhas do seu pai. Como Deus não vai confiar na mão de Davi um trono e um reinado para ele governar um povo de Israel. Querido, quanto mais Deus olha para nós e vê dedicação da nossa parte com as coisas dele, mais ele confia nas nossas mãos. Quanto mais Deus olha para mim e para você e sabe que Ele pode confiar e entregar aquilo que Ele tem, você conduzir aqui nessa terra, mais Ele vai lhe encher, mais Ele vai lhe derramar sobre a tua vida. Quanto mais nós crescemos, mais Deus nos empodera. Quanto nós mais buscamos, mais Deus nos entrega. Sabe por quê? Porque a seara ela é grande. O que Deus está levantando aqui nessa noite são ceifeiros para trabalhar na obra dele. Deus, Ele busca homens e mulheres apaixonados, assim como Davi. Aleluias. Como Deus não vai confiar um reinado na mão de um jovem desse, ainda que seja imperfeito, mas Deus sabe o que ele tem por dentro. E sabe o que me deixa impressionado aqui na palavra?
é quando Samuel ele vai ungir os irmãos de Davi. E Samuel ele olha pela aparência. E Samuel ele acredita que é o homem que é escolhido por Deus. E homem escolhido por Deus, querido, homem que Deus quer usar, não está apenas na aparência, mas o que está é no interior, é o que está dentro de nós. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê o que está fora, mas eu vejo o que é por dentro. Eu sei quem é por dentro. Eu conheço Davi, eu conheço esse jovem, e eu sei aonde ele vai chegar. Deus manda eu te dizer nessa noite aqui, que Deus sabe aonde Ele vai lhe levar. Deus sabe o que Ele vai fazer através da tua vida. Então creia, querido, não desista, não pare. Isso é apenas o começo do que Deus vai derramar sobre a tua vida. Aleluia. Oh, Ramachou, Recandarabalabachei. E Davi, ele é um homem que Deus olha e se apaixona, querido, pelaquela atitude de Davi. Homem que Deus busca. É homem de guerra. É homem que está disposto a lutar. Antes de Davi derrotar Golias, a Bíblia diz que Davi ele lutava contra o urso e contra os leões que iam tragar as ovelhas do seu pai. Era um homem que estava disposto a guerrear, estava disposto a se sacrificar pelaquilo que o seu pai guardava, pelaquilo que o seu pai confiou na sua mão. Era homem que estava disposto a pagar um preço por uma ovelha. Você está entendendo? Homem que está disposto, querido, a brigar, a lutar pelas ovelhas da casa do Pai. Se colocar na brecha e dizer: a presa pode até tentar tragar as ovelhas, mas enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu tiver a presença do Deus vivo, eu vou continuar lutando e vou continuar guerreando, eu vou continuar cuidando das ovelhas, porque foi Deus que me confiou, foi o Pai que me confiou. Então, se o Pai te confiou, querido, não tem por que nós temer. E quando Davi ele vai lutar com Golias, Golias é apenas, ali Golias, querido, ele é apenas algo que Deus ele já queria promover na vida de Davi. Golias ele foi apenas o trampolim na vida de Davi, para que ele pudesse chegar aonde Deus já tinha reservado para ele. Aonde Davi ele podia chegar no lugar onde Deus já havia feito uma promessa sobre a vida dele. E sabe o que eu entendo aqui, querido? Que ainda que os Golias se levantem contra a nossa vida, ainda que as coisas se levantem, ainda que nós olhamos de baixo para cima e achamos que nós não vamos conseguir vencer determinada área da nossa vida, Deus manda eu falar para você que é apenas um trampolim para que você possa chegar aonde Ele prometeu, aonde Ele disse que você ia chegar, aonde Ele planejou sobre a tua vida, aonde Ele já tinha decretado o que ia acontecer sobre você. Davi era um homem disposto a lutar. Davi, ele era um homem, ele era um jovem, que ele buscava com excelência aquilo que o pai tinha confiado na mão dele. E hoje nós podemos refletir, sabe, esse é o momento onde nós podemos refletir, querido, como eu tenho feito com aquilo que Deus tem confiado na minha vida.
o que eu tenho feito com aquilo que Ele me entregou, tudo aquilo que Ele me prometeu. O que eu tenho feito das promessas que Ele fez sobre a minha vida? Aonde eu tenho chegado? Será que eu tenho cuidado? O que Ele me confiou, será que eu tenho tratado, tenho cuidado com excelência? Será que eu tenho amado? Será que eu tenho zelado pelo aquilo que Ele me entregou? O que nós temos feito? Deus, Ele tem grandes coisas para nos entregar, é apenas o começo. Sabe, querido, é apenas o começo, e eu creio nisso, que o que Deus vai fazer na tua vida, é aquilo que está na Bíblia, que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, o que Deus vai fazer na tua vida. Mas para isso, o que Deus Ele vai fazer na nossa vida, nós devemos cuidar hoje. O que é que nós estamos fazendo hoje para que as promessas de Deus ela venham a ser realizada, venham a se cumprir na nossa vida? E um dos soldados falou para Saul: eu conheço um jovem que ele sabe falar bem. Eu conheço um jovem que ele sabe falar bem. Porque era jovem. Davi era um jovem disposto a aprender. Davi, ele tinha um coração ensinável. Davi, ele estava disposto a crescer. Mas para o crescimento existe uma busca. Para nós crescermos, precisa nós entendermos que nós temos que ter um coração ensinável. Você lembra quando o profeta Natã, ele foi confrontar Davi? Davi, quando ele ouve aquilo que Natã fala para ele, no Salmo de número 51, ele escreve o Salmo, e ele vê que realmente ele precisa mudar. É dentro dele que ele precisa crescer. E Davi, ele diz assim: justa é a tua sentença, Senhor. Eu sei, sabe o que Davi está falando? Deus, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o que eu cometi foi contra os teus princípios. Eu feri a tua santidade. Mas tudo o que eu quero, Senhor, é ser um homem cheio do teu Espírito Santo. Então eu te peço, não retira de mim o teu Espírito. Não retira de mim o teu Espírito. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha consciência que ele precisava mudar. E só tem consciência, querido, disso quem tem um coração ensinável. O pastor sabe, o pastor Leandro, ele sabe o quanto nós temos, eu tenho caminhado do lado dele, porque existe algo aqui nessa igreja, querida, é onde faz romper tudo aquilo que você está vivendo, que se chama discipulado. Um homem e uma mulher, ele só participa disso quando ele tem um coração, querido, ensinável. Quando ele sabe que ele precisa mudar, que nós temos que se alinhar. Existe algo na nossa vida que nós precisamos estar em sintonia com a presença do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz que quando o Espírito e a noiva, eles gritaram uma só voz: vem. E aí a Bíblia diz que Deus, ele virá. Sabe por quê? É porque nós precisamos andar alinhado com o Espírito Santo. E para isso nós precisamos entender que nós precisamos aprender, sentar e ter um coração ensinável. E um jovem falou para Saul: eu conheço um jovem. Um dos soldados falou: eu conheço um jovem que ele sabe se falar bem. Ele estava disposto a aprender.
E o quinto, querido, que eu quero falar com você, e o último, nem quanto tempo eu peguei aqui. O quinto e o último está no versículo 17, que o soldado diz assim: e o Senhor é com ele. O soldado, ele reconhecia que Deus era na vida de Davi. Tudo ele falava, deu todas as instruções. Davi, ele tem essas qualidades, mas a principal, querido, é que o Senhor é com ele. Ainda que você tenha esses atributos de um jovem coração ensinável, de homem e mulher que queira crescer, homem e mulher que queira romper, mas se o Senhor não for com você, ainda que nós temos princípio, ainda que nós temos, querido, o potencial, ainda que nós temos algo que nós podemos desenvolver, mas o que nós precisamos é ter a presença de Deus na nossa vida. E o soldado olhou e disse assim: e meu rei, e apesar de tudo isso que eu falei para você, esse jovem, o Senhor é com ele. Não importa a qualidade que nós temos, se o último ponto não estiver na nossa vida, não importa o tanto conhecimento que nós temos, se o Senhor não for conosco. Querido, existe uma frase de um escritor no anonimato que ele diz assim: ele diz assim: é incoerente não ter tempo para Deus e desejar passar a eternidade com Ele. Isso é incoerente, uma pessoa não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. Porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo, era cheio de Deus, o Senhor era com ele. Sabe por quê? Porque ele tinha os seus momentos com Deus. Davi era um homem que buscava Deus. Nós vemos isso em Salmos. Quantos salmos Davi ele tem desenvolvido, e salmos cheios, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus através das escritas de Davi. E às vezes queremos ser usados por Deus, mas sem querer ter uma vida com Ele. Querer ser usado por Deus, existe, querido, uma renúncia. Para ser cheio de Deus, existe uma entrega. E Deus, Ele escolheu você nessa noite, porque Ele tem para fazer na tua vida, porque Ele sabe o tamanho da tua entrega. Ele sabe o tamanho da sede, o tamanho da sede que a igreja tem de buscar a presença dEle. Davi não era perfeito e não era capacitado, mas Deus, Ele era com ele. Quanto mais, querido, nós temos de Deus, mais nós alcançamos todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Quanto mais você busca, quanto mais você gasta, quanto mais você investe o seu tempo na presença de Deus, mais as pessoas vão ver Deus na sua vida. Aonde pessoas vão passar e vão olhar e vão dizer: esse é um homem cheio de Deus,
Essa é uma mulher cheia de Deus, aonde vocês vão ser levantados, homens e mulheres aqui, que vão transformar a vida de outras pessoas. Líderes já estão transformando a vida de jovem aqui. Quantos jovens já foram tirados de lugares de perdição e foram trago para a presença de Deus, sabe por quê? Porque existe uma busca insaciável dentro da igreja Nova Unção, onde a igreja, ela não para, onde a igreja ela tem rompido, ela tem buscado para ser cheio da presença de Deus, para que todas as promessas, elas venham ser se cumpridas sobre este lugar. Pastor, e o que precisa fazer para me ser cheio de Deus? A primeira coisa, querido, é querer, ter sede, é buscar. A primeira coisa é desejar Ele, é ter uma vida, ter disposição. Porque as nossas vidas, elas são corriqueiras, nossa vida secular, ela é muito rápido, as horas se passam rápido, mas enquanto nós não buscarmos um tempo com Ele, de qualidade com Ele, nós nunca vamos ser homens e mulheres cheios da presença dEle. Eu tenho que buscar, e tenha certeza que você pode iniciar esse ano agora que vem, de 2020, um ano diferente, onde Deus ele vai lhe levantar homens e mulheres aqui, cheio da presença dEle, onde essa igreja ela vai romper ainda mais, onde essa igreja ainda vai ser um grande referencial para esse bairro, para esse estado. O que Deus busca é através da tua vida. Eu queria que você ficasse de pé.